Então, pessoal, agora a gente vai aprender como fazer o layout de cada linha da nossa Recycler View. Então, olha só, nossa Recycler View ela é composta por várias linhas. E cada linha, olha, tem um layout. Esse layout aqui, pessoal, esse conteúdo aqui, olha, a gente chama de holder, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, basicamente um card view, né? Aí, dentro desse card view, a gente tem um image view, que tem aqui a imagem. Tem aqui, ó, dois text views, né? Dois text views, né? Que é o nome do jogo e o console. Tem um rating bar, que é essa view aqui que mostra para a gente as estrelinhas, né, para a pessoa poder dar a nota ou para a gente poder visualizar a nota que esse jogo tem. E tem aqui do lado um button, só que ele está na forma sem borda, né? Ele está que a gente chama de borderless. Ele tem parece até um text view, né? Mas é um botão que a gente tem aqui. Tá bom? Então, por enquanto agora, não interessa como que a gente faz para selecionar aqui as notas, né? Eu queria colocar 4 estrelas, 3 estrelas, não interessa para a gente como é que faz isso agora. Não interessa o que vai acontecer quando a gente clicar no botão. O nosso objetivo agora é construir esse layout, né? Para que depois a gente possa mandar esse layout para a Recycler View, para que ela possa construir quantos forem necessários para exibir os jogos para a gente. Tanto que, por enquanto, estou usando inclusive a mesma imagem, né? Olha, eu não estou nem trocando as imagens, porque ainda não temos esse recurso. Tá? Na próxima aula, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para mudar essas imagens, inclusive. Só que aí já vai entrar uma outra questão que a gente vai ter que aprender a usar, tá bom? Então, eu tenho que pegar a imagem, tenho que transformar ela num bitmap. Depois que eu converto ela num bitmap, que eu consigo jogar ela dentro de um image view. Então, tem todo um processo que a gente tem que fazer. Tá? E, inclusive, a gente vai usar uma biblioteca. E tem duas bibliotecas que a gente usa para isso. Tem uma chamada Glide e tem uma chamada Picasso. Aí a gente tem que usar uma dessas bibliotecas para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais simples. Tá bom? Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar esse layout aqui. Tá, pessoal? Então, eu vou aqui no nosso res, né, de recursos, aqui em layout. Então, vou dar um botão direito aqui, new, vou criar um layout resource file. Tá? A gente vai criar aqui um arquivo de layout. Bom, nome que a gente vai dar para esse arquivo aqui. Eu vou chamar de layout lista jogos, tá bom? Layout lista jogos. Ele está usando o root element aqui, ó, como linear layout, mas depois a gente vai mudar isso daqui, tá? Vou dar um OK. Aí ele vai abrir para a gente aqui, né, a ferramenta para a gente poder editar o layout aqui. Bom, primeira coisa, pessoal, o que a gente vai precisar? A gente precisa de um card view, porque a gente vai usar o card view aqui, tá? E também a gente vai precisar do Recycler View, que a gente ainda não vai usar, mas eu vou precisar dela posteriormente. Então, como eu já vou ter que mexer aqui no Gradle para poder colocar aqui a biblioteca tanto do Card View, então o que eu vou fazer? Eu já vou também colocar a biblioteca do Recycler View junto. Tá? Então, já vou aproveitar aqui a deixa, né? Então, olha só. Vou pegar aqui a minha colinha aqui, ó. Vou abrir aqui o meu Gradle Scripts no Build Gradle e vou acrescentar aqui, ó, nas minhas dependências. Vou acrescentar essas duas dependências aqui, ó, tá? Que é o Material, que vocês já conhecem. Esse cara aqui, ele tem, por exemplo, o Card View, tem o Text Input Layout, né? Tem uma série de outras views lá dentro que pra gente trabalhar. E tem aqui, pessoal, a Recycler View. Então, a Recycler View ela não está na biblioteca padrão aqui, né, do Android. Então, para a gente poder usar o Recycler View, a gente tem que colocar ela aqui no Gradle para que o Gradle faça o download da biblioteca e coloque aqui no nosso projeto, tá bom? Então, precisamos dessas duas bibliotecas aqui, tá bom? Então, vou dar um Sync Now aqui para ele fazer o download. No meu caso, eu já tenho essas duas bibliotecas no meu SDK, então já é rapidinho, né? Caso você nunca tenha usado um Recycler View, ele vai ter que fazer o download e ter que fazer o build aqui para vocês. Geralmente é rápido, tá? Mas dependendo da sua internet pode ser um pouquinho mais lento aí. Então, beleza. Então, já tenho aqui as coisinhas que eu preciso, tá? Bom, então vamos lá. Esse layout aqui, pessoal, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso aqui, né, de um
em vez de a gente usar aqui um linear layout, eu vou usar aqui, ó, um card view. Então, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por um card view. Isso, muito legal. Ele não está puxando aqui, ó. Então, quando isso acontece, a gente pode tentar fazer o seguinte aqui. Vou dar um build, um clean project. E vou dar um build make project. Vamos ver se ele consegue achar para mim o card view aqui que eu acabei de importar. Aí tem que esperar ele terminar de fazer o build, né? Aí tem que esperar um pouquinho. Beleza. Vamos ver se agora ele acha aqui o card view. Pronto, ó, card view, né? Então esse carinha aqui que eu vou usar. Deixa eu quebrar isso daqui. Orientação. Legal, então esse orientation aqui não precisamos, né? Porque a gente não está usando mais o linear layout. A gente precisa só do que aqui? Aqui, pessoal, a altura, ó, a largura, na verdade, eu vou manter match parent. A altura eu vou trocar para 200 dp, tá bom? Aí, se a gente precisar mais ou menos, aí a gente vai ajustando conforme a necessidade, tá? Vou colocar também um card background color. Vou usar esse blue light aqui, ó, que é para a gente já conseguir enxergar ele aqui do lado, tá? Também vou fazer o seguinte, vou colocar uma margem em todos os lados, tá? Vou usar 8dp, que é para ficar a margem aqui em volta, né? Para não ficar colado com a nossa activity. Vou colocar também um card corner radius. Vou usar, por exemplo, de 8dp, só para o canto ficar aqui um pouquinho mais arredondado, né? Olha, tá? Se a gente colocar 20 aqui, ó, aí fica bem visível, né? Mas fica muito exagerado. Vou colocar só 8, que já fica bom. E um card elevation, que eu vou usar também com 8dp, tá bom? Pessoal, eu não vou escrever todo o código aqui para fazer o layout, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, a ideia não é essa, tá? Aí vocês pausam o vídeo, né, e vai escrevendo aí o código de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou usar um constraint layout aqui, tá, pessoal, para a gente fazer o nosso layout interno aqui dessa card view, tá bom? Então vou colocar também aqui match parent e match parent, tá? Fechei aqui. Legal, então vou colocar tudo dentro de um constraint layout. O que a gente vai precisar? Se a gente olhar aqui no nosso layout, ó, a gente precisa, né, de um image view, 2 text views, aí a gente precisa também de um rating bar e precisamos de um button. Então são 1, 2, 3, 4, são 5 views que a gente vai colocar aqui dentro, né? Então, ó, eu já tenho isso pronto, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar e colar só. E aí depois vocês pausam o vídeo, pessoal, para poder olhar direitinho, né? E reproduzir. Isso aqui a gente já fez várias vezes, né? Não tem nenhuma novidade aqui para vocês, tá? Ó, beleza? Então, olha só. Então, ele já montou ali pra gente o layout, ó, tá? Então, ele colocou um image view, que é esse carinha que está aqui em cima, né? Aí a gente definiu um ID para ele. O layout dele é 0dp, a largura, né? A altura é 100dp. Aí tem aqui uma imagem que eu ainda não coloquei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, né? E vou colocar. Vou pegar aqui na minha pasta de imagens aqui, ó. Vou copiar. Vou aqui na minha pasta Drawable, isso aqui também vocês já sabem fazer, então também não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, ó. Botão direito, colar, né? Ok, e só vou trocar o nome do arquivo aqui, ó, para street, né? E ok. Aí prontinho, ele já para de reclamar e já aparece a imagem ali pra gente, ó. Aí só um detalhe aqui sobre esse image view, o que acontece, ó. Largura de 0, altura de 100, a gente colocou a largura de 100 porque a gente está usando aqui o constraint layout, né, ó.
Então a gente faz a largura dele pelo constraint layout. Isso aqui todo mundo está lembrado aí direitinho. O scale type, pessoal, ó, deixa eu tirar ele daqui, ó, Ctrl X. Se a gente não usar esse scale type, é o que acontece, a imagem ela não se enquadra totalmente lá dentro do image view. Então, a gente está usando esse scale type aqui, ó, e a gente está usando o center crop, que é o que? Ele vai aproximar a imagem da gente e vai cortar as laterais, né, as que passarem, né? Então ele ajusta sem deformar a imagem. Tá? Tem um outro, por exemplo, que é o Fit XY. Esse Fit XY, olha o que ele faz, olha, ele deforma a imagem. Acaba ficando a imagem inteira dentro do Image View, só que como a imagem ela é menor do que o Image View, ele acaba tendo que esticar, e aí ele acaba quebrando aí. Tá? Então eu prefiro o Center Crop, porque ele aproxima para fazer caber todo o Image View, e aí ele corta as laterais, tá bom? O restante aqui não tem muito segredo. O Text View não tem nada de segredo também, ele tem um ID, a largura 0, a altura com a altura do conteúdo, aí tem as margens, né, o texto, tamanho e o constraint aqui de posicionamento, então também nenhum segredo. O Text View, né, que a gente tem aqui também, nenhum segredo, que é onde tem aqui o text console, então é onde está aparecendo aqui o nome do jogo, né? Eu já coloquei uma palavra aqui dentro para a gente poder enxergar. Aí depois a gente tem o rating bar. O rating bar, ele é aquele componente que mostra para a gente as estrelinhas aqui, né? Legal. Então, basicamente ele é o seguinte, ó, o nome do componente, rating bar, a gente deu um ID aqui para ele. O estilo, eu usei um estilo de rating bar que já tem aqui no Android, tá? Que é para deixar ele com esse estilo aqui, né? Com esse tamanho e tal. A altura e largura deixei wrap content. Criei margem esquerda e margem superior para não deixar ele colado nos elementos que estão em torno dele. Ele é um indicador, né? Então a gente marcou aqui, mas esse cara também nem precisa colocar ele agora. Vou tirar ele daqui, a gente não precisa usar ele agora. Aí coisas importantes aqui, ó. Num stars. Quantas estrelas esse rating bar irá possuir? Então eu coloquei 5. Se a gente colocar aqui 7, aí ele vai mostrar 7 estrelinhas ali, tá? Então eu quero 5 estrelas. O rating 4,5, então ele está com 4 estrelas e meio, né? Se você colocar 3 aqui, aí ele vai deixar 3 estrelinhas, tá bom? Vou deixar 3 aqui, não tem problema. Scale X e Scale Y é para deixar ele mais próximo aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Se a gente apagar essas duas linhas aqui, ó, ele acaba ficando muito grande, ó, e fica esquisito, né? Então eu uso esse Scale X aqui, ó, que é para deixar ele com um tamanho menor, tá bom? O step size é de quanto em quanto que eu vou fazer a nota. Então eu coloquei aqui, ó, que é de meio em meio. Então, por exemplo, eu consigo ter nota 3.5, né? Você pode, por exemplo, dizer que você vai fazer nota de 1 em 1. Então aí você só consegue ter, por exemplo, notas inteiras, né? Então 3,5, ó, não funciona, é 4 estrelas, tá? Porque você colocou que o step size aqui é 1. Então se você quer, por exemplo, que seja possível dar nota 1, 1,5, 2, 2,5, então você define aqui que o step, né, os degraus, né, é 0.5, tá bom? Tem esse transform pivô X e Y, que também a gente usa para fazer o posicionamento dele lá. Se a gente apagar esse carinha, ó, o que acontece? Ele fica com margens, né, com um padding muito grande lá dentro. Então eu uso também aqui o pivô, né? Eu zero os dois para que o pivô fique zerado tanto na parte superior quanto na parte lateral aqui, tá? E aqui os constraints de posicionamento, então também não tem muito segredo. E depois o botão, né, pessoal, que também é uma coisa sem novidade aqui. Então tem um nome, né? Também estou usando o estilo. Então estou usando aqui o estilo borderless, que é para ele ficar sem as bordas. Então ele fica com essa aparência aqui, como se fosse um text view, né? Se a gente apagar esse carinha, ó, ele é um botão comum, tá? Aí eu colocando esse estilo, ele fica aqui no estilo que parece só um texto ali, fica mais legal. O restante aqui não tem segredo, né? E fechou aqui o nosso layout, tá bom? Então, pessoal, o que a gente acabou de construir aqui? Nós construímos o layout de cada linha que fará, né, que formará a nossa Recycler View, tá bom? Então, cada linha da nossa Recycler View vai ser populada, né, por uma imagem dessa daqui, ó, por um layout desse daqui, tá bom? Então, construir esse layout
é uma das tarefas que você tem que fazer, né, para poder construir o seu Recycler View aqui. Tá bom, pessoal?